Saber se você aprendeu algo não depende de parecer óbvio à primeira vista. Eu cresci na cidade de Nova York, no Bronx. E o meu primeiro céu noturno foi o do planetário Eden, bem do outro lado do parque. E as luzes se apagaram. As estrelas apareceram. Fiquei encantado com a imensidão de tudo aquilo. E o fato de que não sabíamos todas as respostas. Eu era atraído pelo desconhecido. E você não pode ser um cientista, a menos que se sinta confortável com o que é desconhecido. Não se pode exigir respostas para tudo. Descobrir não funciona assim. Na maior parte do tempo, estamos confusos. Quando um jornalista diz que cientistas devem voltar à estaca zero por um novo resultado, mostra que não entende o que ocorre diariamente. Nós vivemos na estaca zero. Não estamos sentados com os pés em cima da mesa, nos gabando do nosso domínio do universo. Não, cientistas pesquisadores buscam descobrir coisas diariamente. E a imensidão do desconhecido naquele momento, eu disse, eu quero participar disso. Uma das coisas que sabemos a partir de pesquisas em psicologia, assim como de questões práticas na condução de experimentos científicos, é que um dos tipos mais fracos de evidência que você pode apresentar é o testemunho ocular. Isso é estranho, pois é uma das evidências mais valorizadas no tribunal, o que me incomoda muito. Se você vem de um laboratório para uma conferência e afirma algo, perguntamos: como sabe disso? Porque eu vi. Bem, isso basicamente encerra sua apresentação e você simplesmente vai embora. E então nós dizemos: volte quando você tiver um registrador gráfico ou apenas me dê algo que não precise passar pelos seus sentidos. Porque seus sentidos estão entre os piores meios de coleta de dados. E a ciência não atingiu a maturidade. A ciência moderna só atingiu a maturidade quando tivemos instrumentos que ou ampliaram nossos sentidos ou os substituíram. E Galileu? Não é por acaso que temos a ciência moderna como a descrevi. Experimento, verificação, essas táticas, esses métodos e ferramentas começaram com Galileu e Francis Bacon. Galileu viveu por volta de 1600, quando inventaram o microscópio e o telescópio. Por isso, tudo acabou se unindo naquela época. Então agora temos pessoas que estão no ato de morrer, voltam à vida e relatam experiências mentais. Isso é intrigante. É intrigante. Mas, por estar no campo do testemunho ocular, você pode talvez estabelecê-lo como uma verdade pessoal. Será preciso mais que isso para torná-lo uma verdade objetiva. Verdade objetiva é o tipo de verdade que a ciência descobre. É uma verdade que continua sendo, mesmo que você não acredite, certo? Ela existe fora da sua cultura, da sua religião, da sua filiação política. Verdade pessoais, se eu puder considerar isso, seriam: ok, Jesus é o seu Salvador. Essa é a sua verdade pessoal. Você não pode convencer outra pessoa de que Jesus é o Salvador dela de uma forma objetiva. Você precisa convencê-los. Você tem que persuadi-los de alguma forma, em alguns casos, até mesmo pela guerra, certo? Olhe para as guerras que foram travadas entre religiões que não concordavam sobre quem eram seus respectivos salvadores. Então, claro, Se eu andasse sobre as águas, fizesse você enxergar, transformasse, criasse pães e peixes do nada. Isso seria incrível, eu acho. E nós iríamos investigar isso. E diríamos: uau! Sim, nós iríamos. Com certeza seria algo incrível. E então, se não pudéssemos explicar isso por nenhuma outra lei conhecida da física e só estivesse acontecendo com você, aí sim, nós iríamos nos perguntar se você era tipo um alienígena ou algo assim, certo? Mas não. Seria tão fácil demonstrar divindade se de fato você tivesse o poder que quisesse exibir. Você vê alguma intenção ou algo assim na ordem do cosmos? Sim, então se... Intenção é uma questão interessante quando imposta ao universo. Durante muito tempo, pensava-se filosoficamente que o universo era perfeito. A Terra era um refúgio para a vida.
especialmente a vida humana, e tudo é perfeito para nós. Isso poderia levar você a pensar que o universo tem intenção e serve às nossas necessidades. E claro, isso é, como você deve suspeitar, muito forte nas filosofias religiosas, onde os adeptos daquela religião em particular têm certeza de que são mais especiais do que qualquer outra religião ou mais corretos ao agir assim. Ao observar o universo em grande escala e ver essas estruturas, você deve se perguntar: e se todas as galáxias fossem igualmente espaçadas, em vez de formarem filamentos e estruturas? Talvez você estivesse se perguntando a mesma coisa. Ah, veja, será que há alguma intenção aqui? Olhe como é belamente ordenado. Pergunte-se: há alguma situação no universo em que você não faria essa pergunta? Porque se não houver, então a pergunta na verdade não busca uma resposta única. Se qualquer coisa que você vê por aí parece ordenada para você, então você não pode fazer a pergunta. Você precisa ser capaz de fazer a pergunta de forma que, se fosse de outro jeito, você rejeitaria. Agora, as pessoas que dizem que a Terra é um paraíso e tudo isso, o registro fóssil argumenta de forma diferente. 97,8% de toda a vida já existente está extinta. Isso não indica um planeta que ama a vida. Isso é sinal de um planeta que quer que a vida suma daqui. Isso é o antirrefúgio. Estamos vivos não por causa disso, mas apesar disso. De tsunamis, terremotos, tornados, furacões, secas e enchentes. Todos os anos, eles matam milhares de pessoas. Milhares. Você está meio que me deixando para baixo? Eu ainda não terminei. Sem falar nos impactos de asteroides. Acabou com os dinossauros há 65 milhões de anos, a Terra está em uma galeria de tiro. Quer dizer que há intenção? Sim, a intenção é nos matar. Essa é sua intenção. Então, quanto mais você observa o universo, menos claro fica qualquer tipo de intenção proposital. Com essa nota otimista, nós vamos precisar. Quer algo otimista? Então, quando o asteroide chega, ok. Se tivermos pessoas que rejeitam o mundo científico e o asteroide estiver vindo em nossa direção, elas vão fazer várias coisas. Rezar, com certeza. Elas vão fugir do ponto de impacto e comprar papel higiênico e água engarrafada. E se você tivesse cientistas e engenheiros por perto, ao ver o asteroide, perguntaria: como desviar isso? Duas visões opostas sobre seu destino. Se te desanimo ao falar de desastres que podem nos matar, quero animar dizendo que talvez inovações em ciência e tecnologia sejam o que pode nos salvar. Nós mesmos. Você me animou de novo. Isso é perfeitamente verdade. Reúna 1000 pessoas em fila, dê uma moeda a cada uma e todos dizem: jogue a moeda para cima. E cerca de metade vai tirar coroa, metade vai tirar cara. Se você tirou coroa, sente-se. Isso deixa cerca de 500 pessoas. Peça para eles jogarem a moeda de novo. Metade tira cara, então 250 sentem-se. Restam 2 grupos. Repitam. Vá de 250 para 125, depois para 60, 30, 15, 8, 4 e 2. Para um certo, neste experimento, não é impensável. Essa pessoa que sobreviveu a esse exercício tirou cara 10 vezes consecutivas. Veja o que os jornalistas fazem. Vão até a pessoa e perguntam como ela se sente. Bem, eu sabia que tinha sentido aquela energia de cara na metade do caminho. E eu estava sentindo isso. Eles perguntaram para mais alguém se sentiu aquela energia de cara? Não, eles só entrevistaram aquele cara. Você inventa: eu não terminei. Espera, então. Essa pessoa diz: cara, eu tive sorte de tirar cara 10 vezes seguidas. Bem, toda vez, essencialmente, toda vez que você faz esse experimento, alguém vai tirar cara 10 vezes seguidas. Você quer dizer que este é um universo especial onde isso aconteceu? Não. Não. Por causa da natureza disso,
Pelo fato de você ter 1000 experimentos acontecendo o tempo todo, sempre vai ter um em que alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz esse experimento. Isso não torna especial, só porque alguém tira a cara 10 vezes seguidas toda vez que você faz o experimento. Você está em um universo onde algo estranho acontece no início e quer sentir toda essa energia de encarar isso. E eu estou dizendo que em um multiverso pode haver 999 universos onde isso não aconteceu. Você quer crédito por ser o único em que isso aconteceu, mas não vou te dar. Como astrofísico, vimos ao longo do tempo a arrogância que vem com qualquer descoberta que é feita. Ou a arrogância que impede a aceitação de uma descoberta que pode diminuir sua autoestima em relação ao que você imaginava antes. Entre elas, onde está a Terra? Ela é o centro? Não. Ela não é nem um planeta significativo em órbita de uma estrela comum, em um canto de uma galáxia comum, uma entre 100 bilhões de galáxias no universo. E assim, aqui estamos nós dizendo, vamos procurar vida no universo, vida inteligente como a nossa. Quem somos nós para dizer que somos inteligentes? Não estou perguntando como piada, é algo sério. Nós nos definimos como inteligentes de maneiras que nenhuma outra criatura pode rivalizar. Ok? Agora, aqui atribuímos essa inteligência. Então, você olha para o genoma e vamos pegar o chimpanzé como exemplo. Acho que esse é um parente muito próximo nosso. E nós temos, o quê? 90? Mais de 90% de DNA idêntico, indistinguível. E o chimpanzé não constrói o telescópio Hubble, e o chimpanzé não compõe sinfonias. Então, devemos declarar que tudo o que dizemos sobre nós, que é inteligente, está nessa diferença de 1,5% no DNA. Primeiro, essa é uma afirmação justa a se fazer, ok? Deixe-me inverter essa pergunta. Se a diferença genética entre humanos e chimpanzés é tão pequena, talvez a diferença na nossa inteligência também seja tão pequena. A diferença entre empilhar caixas para pegar uma banana, abrir um guarda-chuva na chuva, ou outras ações que chimpanzés fazem e primatólogos destacam pode ser mínima, já que nossos bebês também conseguem isso. Talvez a diferença entre isso e o telescópio Hubble seja tão pequena quanto essa diferença no DNA. Por isso faço essa pergunta. Suponha que existisse outra forma de vida na Terra ou em outro lugar, que nessa mesma linha, nessa diferença de 1,5% que temos em relação aos chimpanzés, suponha que eles fossem 1,5% diferentes de nós. Eles então colocariam o mais inteligente de nós na frente dos humatólogos deles e diriam: Hawking, ali está o Hawking. Ah, esse é um pouco mais inteligente que os outros porque faz cálculos de astrofísica de cabeça. Como o pequeno time aqui. Então eu me pergunto se nós não seríamos apenas completos idiotas na presença de uma espécie até mesmo um pouco mais inteligente do que a nossa. Portanto, quem somos nós para afirmar, em primeiro lugar, que somos inteligentes e que estamos procurando por outros lá fora que sejam pelo menos tão inteligentes quanto nós para conversar? Existe outra espécie na Terra com quem possamos conversar? Podemos ter uma conversa com um chimpanzé que tem um DNA quase idêntico ao nosso? E eu não acho que a gente consiga realmente dizer: Ei, que filme você quer ver hoje à noite? Você não tem esse tipo de conversa com um chimpanzé. Ainda assim, de alguma forma, queremos acreditar que um alienígena em outro planeta, que nem sequer é baseado em DNA, e mesmo que seja, não tem nada a ver conosco, que poderíamos nos comunicar com ele. Há um grupo de 4 astrofísicos que, usando dados nucleares recentemente desclassificados do esforço de guerra em 1957, deduziram que a origem dos elementos químicos no universo vem das estrelas que fundem hidrogênio em hélio, carbono, nitrogênio e oxigênio nos cadinhos de seus núcleos. E essas estrelas então explodiram, espalhando esse enriquecimento pela galáxia,
de modo que a próxima geração de estrelas tenha os ingredientes que podem formar planetas, e esses planetas tenham os ingredientes que podem formar vida. É a descoberta de que nós não somos apenas poeira das estrelas de forma poética, mas literalmente poeira das estrelas. Nós não estamos simplesmente vivos no universo. O universo está vivo dentro de nós. E isso, para mim, é o maior presente da astrofísica moderna para a civilização. Isso chega a ser espiritual. Quando saio e olho para cima, não penso. Veja como sou pequeno no espaço e no tempo. Sim, isso é verdade. Mas veja como você é grande. Você é feito dos ingredientes, dos mesmos ingredientes que formaram aquelas estrelas. Esse é um senso de significado e propósito que, para mim, não tem igual. Esse é o resultado cósmico com o qual eu convivo e celebro diariamente. Descobertas cósmicas têm estado nas manchetes do mundo desde que existem, desde que temos telescópios. Então, eu acho que há algo profundamente inato em nosso impulso de olhar para cima e em nossa vontade de questionar qual é o nosso lugar no universo. E é um privilégio poder fazer disso a minha profissão e fazer o que Carl Sagan disse. Quando você está apaixonado, você quer contar para o mundo